Bem-vindo a mais um podcast mais chamado como JediCast aqui do nosso universo Sociedade Jedi. Hoje, um podcast especial. É o especial Campus Party. Por quê? Caso vocês não saibam, fomos convidados a abrir um panorama, uma palestra, uma mesa de debates lá na Campus Party. E o tema escolhido por nós foi o universo multimediático de Star Wars, né? E nós vamos ter participações interessantíssimas lá do nosso querido Nando, do Rio de Janeiro, eu, Web Júnior, o Theo, o Israel, teremos o Marcelo Cherry, presidente do Conselho Jedi Sampa, e teremos Daniel e Lucas da editora Aleph para desenvolver esse tema lá. Mas hoje em especial, que é o primeiro podcast especial Campus Party, nós vamos desenvolver um pouquinho mais sobre Rebels, ainda mais porque nessa semana Rebels soltou um trailer avassalador, então um assunto muito interessante. Star Wars Rebels. E para desenvolver melhor esse tema, Star Wars Rebels, temos aqui nessa noite o Nando. Boa noite, boa tarde, bom dia ou boa madrugada a todos. Temos também o nosso querido Israel do Clone Troopers. Sou eu mesmo, galera. Temos o nosso menino prodígio, Theo Fairbanks. Por favor, Theo. Opa, vamos aí gravar mais um JediCast. E que trailer, hein? Que trailer. E fechando a noite, eu, Web Júnior, estarei aqui convosco, ciceroniano, esses bandos de loucos aqui a debater mais um Drops, mais um segmento deste universo Star Wars que a gente tanto ama. Seja bem-vindo e embarque nessa loucura também. É isso aí, galera. Dos dias 26 a 31 de janeiro vai rolar a Campus Party Brasil 2016. Para quem não sabe, a Campus Party é o principal acontecimento tecnológico realizado anualmente no Brasil. Nele são tratados os mais diversos temas relacionados à internet, reunindo um grande número de comunidades e usuários de tecnologia e cultura digital. E como o Vebs disse, no dia 29 de janeiro, às 23 horas, vai acontecer um super debate falando sobre o universo multimediático de Star Wars. Então, para saber mais, acesse o site brasil.campus-party.org ou dá uma olhada lá no nosso post do JediCast que o site vai estar lá. E aproveite e já garante seu ingresso. Então, essa semana a gente teve aquele trailer, né? E que trailer, como o Theo disse na abertura. O que vocês acharam? Primeiro assim, as impressões de vocês. Eu achei demais tudo que apareceu no trailer. Foi, acho que, o melhor trailer de Rebels que a gente viu até agora, mano. Achei o melhor. Na verdade, eu achei o melhor material de Rebels até agora. Isso. Acho que ele vai abordar um contexto na história nunca vista antes, até pelo Clone Wars, que é o antecessor. Acho que vai ser até melhor o contexto que ele vai abordar. Eu, em especial, gosto bastante, achei o trailer super interessante, mas assim, o Rebels, ele é um material nocivo, às vezes, para o fã antigo. Não estou dizendo que eu seja o fã antigo, apesar de ser, mas não abraçar algumas ideias xiitas de alguns. Mas assim, existe uma humanização do Vader, que é muito perigoso, porque o Vader ele só se humaniza no Retorno de Jedi. Então, às vezes, a gente que está ali no aguardo de esperar umas ações do Vader em relação aos personagens do Rebels, fica aquela dúvida do quanto humanizado ele pode se tornar. Então, esse é o único medo que eu tenho como espectador, e espero que isso não ocorra. Mas assim, alguns elementos visuais ali chamam muita atenção e... Para quem não havia comprado a ideia de Rebels como eu, que estava demorando para emergir no universo Star Wars, a primeira temporada fecha com chave de ouro. E essa segunda que está para chegar, na verdade eu não sei muito bem, porque como eu trago a minha forma de assistir Rebels de maneiras não convencionais, essas maneiras não souberam numerar os episódios por causa daquele especial de 1 hora, né? Então eu fiquei meio bagunçado na hora de assistir. E como ele está? Ele já está na segunda ou ainda é a final da primeira? Está na segunda, né, Pô? Você tá no meio, né? Se encaminhando já pro final da segunda. Esse trailer foi o da mid-season, que foi a metade da temporada.
Ah, tá. Então, esse mid-season aí me agradou muito. Então, parece que a segunda temporada de Rebels tem uma potência que a primeira, a mim, não havia agradado tanto. Eu achei muito... não muito ruim, mas eu achei bem fraco o último episódio dessa primeira parte da segunda temporada, que é aquele episódio dos pais do Ezra. Eu não sei se você tá falando desse que você gostou, ou se você gostou de outro. Eu gostei muito é óbvio que assim, um mid-season às vezes, por exemplo, vamos puxar um outro material multimediático que tenha acontecido pra valer, é The Walking Dead. The Walking Dead também não terminou lá essas coisas porque é mid-season, né? Mas, em geral, essa segunda temporada me agradou muito mais do que a primeira. A Rebels, ele é interessante se a gente for comparar com o Clone Wars, que muita gente faz pela internet. Porque Clone Wars era muito denso, né? Tinha uns episódios que, assim, que era muito, que o pessoal chama dark, né? E Rebels começou de um jeito bem leve, né? Aquela aventura boba, sem muitas pretensões, o grupinho ali em Lothal. E aí o negócio foi ganhando força, né? Eles, ao longo da própria primeira temporada, eles começaram a ganhar renome ali, né? Entre o Império e acabam se juntando à causa rebelde que está se iniciando na galáxia. E aí chega até esse momento desse trailer que a gente vê até a Leia, né? Aparecendo ali, dando as caras. Olha, eu particularmente tenho até mais uma visão, como todos já estão conhecendo minha pegada em analisar Star Wars, até mercadológica. Porque um dos problemas do The Clone Wars, na minha opinião, era o formato antigo de 22 episódios. E agora a gente tem 12, né? Eu acho que a primeira com 12 episódios, ela conseguiu ser bem fechadinha no final. Tipo, ela começou meio lenta e no final foi um pan. A segunda já começou mostrando o Vader, a Ahsoka, a segunda foi o primeiro episódio, o longa da segunda, né, o Siege of Lothal, foi muito bom episódio, foi tipo um tapa na cara da gente já. Então, esse primeiro episódio aí que teve a batalha, né, do Vader, eu achei aquilo ali, tipo, caraca, o Vader é muito badass. Tipo, o cara não fala, eu não lembro nem se ele fala alguma coisa, né, ele só, poucos movimentos ali, dá uma surra nos dois ali, no Kanan e no Ezra, e é isso. Tipo, destrói também todo o Phoenix Squadron, né? Sim, sim. Vale lembrar que o Clone Wars ele era feito de arcos, né? Isso. Aí 3 a 4 episódios aí era uma história e fechava esse arco, começava outra totalmente diferente na mesma temporada. Já Rebels não, Rebels tem uma sequência, é como uma série mesmo nesse estilo que a gente está mais acostumado. Todas as séries no mercado americano mudaram. Eu não sei se foi culpa do HBO, porque enquanto todas as outras séries, Universal, Warner, tudo estava tendo seasons de mais de 20 episódios, e pelo menos isso acho que acaba atrapalhando, porque você tem que encher linguiça ali, né? E agora com esse formato 10, 12, no máximo 14, sabe, dá para condensar melhor, dá para contar uma história mais coesa. Então eu tô muito feliz de saber que Rebels tem de 10 a 15, enquanto o Clone Wars foi aquele experimento de entrar na onda dos 22. Agora, voltando ao trailer, uma das coisas que eu acho que chamou a minha atenção e chamou a atenção de várias pessoas é uma das falas da Ahsoka, né? Que ela fala que tem uma pequena verdade em lendas. Isso. Foi uma parte de plot twist total. Afinal, o que chamou mais a atenção? A frase da Ahsoka ou o cross-saber do Ezra? Eu achei mais a fala da Ahsoka. Porque eles, com essa frase, eles deixaram assim, isso junta um pouco com o que o Han falou no episódio 7, né? As histórias, todas elas são reais. E aí vem a Ahsoka e fala que em toda lenda tem um pouco de verdade. Cara, você sabe que eles vão trazer personagens que a gente sempre gostou do universo que hoje é o Legends. Não sei como eles vão introduzir isso nas histórias, mas a gente tem aí o Darth Bane, né? Querendo ou não, ele foi introduzido no Clone Wars
já no final da série, no momento ali, tipo, que a Disney já tava batendo o martelo falando que não ia ter mais Universo Legends, ia ser descontinuado, entre aspas, para esse novo universo canon, né? Tem gente achando que essa fala da Ahsoka vai ser um tipo de uma introdução para o Revan, para aquele negócio do Templo Sith. Vocês falaram da fala da Ahsoka aí, o Yoda, nos episódios inacabados de The Clone Wars, aqueles 8 que lançaram do projeto The Clone Wars Legacy, ele tem uma fala que é muito parecida, tipo, there was... é uma frase muito parecida, tipo, there is a great... não é truth que ele fala, mas ele fala uma outra coisa que é uma frase bem parecida. E vocês viram que eu acho que o cara que faz a voz do Kanan... Sim, é o Fred Prinze Jr., né? Ele dubla o Kanan Jarrus na versão original lá em inglês, né? E ele falou que além do James Earl Jones, né, voltando a dublar a voz do Darth Vader, eles estão trazendo vários personagens de volta do universo Legend. Eu acho legal isso, o pessoal tá formando teoria que tá falando que é o Revan, o Bane, acho legal. Eu quero Kyle Katarn. Kyle Katarn tem que voltar. Eu acho que eles vão canonizar na verdade, Paulo falou isso e eu concordo que eles vão canonizar algum Sith antigo. Então, alguma coisa como o Bane ou o Revan vai voltar. Não, o Bane já é canonizado. O Bane já é canonizado. Ele aparece em Clone Wars. Mas eu confundi Bane com Malgus aqui. Eu tô apostando mais que vai ser o Revan. Cara, se for vai ser maravilhoso também, porque o Revan é o outro que também merecia, era o Nihilus. Nihilus era outro Lord Sith também. E Kyle Katarn, cara, ele tem que ser. Não tem desculpa, cara. Pô, é ele e a Mara Jade. São dois personagens que merecem. A Mara um pouquinho mais, mas... eu não sei se a Mara merece tanto assim. Eu tenho medo da Mara chegar no universo assim, canon. Israel Moreno, você acaba de comprar briga com metade do fandom de Star Wars. Não sei, cara, eu tenho medo essa coisa da Mara Jade ser esposa do Luke, eu tenho medo dessa coisa. Esperar pra... A Mara não precisa ser esposa do Luke, mas tipo, na época que passa Rebels, ela era uma agente ela era mão do Imperador do Império, que eu acho que seria sensacional, tipo, Ezra versus Mara. Mas assim, o pessoal, se a Mara Jade se ela for canonizada e ela não for a esposa do Luke, o pessoal vai hatear muito mais. Vai dar ruim. Aí vai dar ruim pra Disney. Se eles forem canonizar, ela tem que ser a esposa ou falecida esposa do Luke Skywalker no episódio 8. E eu acho que eles não vão arriscar. Eles vão tentar fazer alguma conexão com outra pessoa pra ser esposa do Luke. E precisa ter esposa, Luke? E eu acho mais que ele não vai ter em si uma esposa. Acho que ele também tem... Como é que o Luke não precisa de esposa? Como é que a Rey nasceu? Não é assim, tem gente falando que não é... Tô brincando. Bom, nesse trailer que tivemos agora, a gente encontrou duas naves novas, que era... duas naves novas, acho que era do Legends. Sim, a gente tem duas naves que foram canonizadas nesse trailer. Uma que é aquela Hammerhead alguma coisa, que é os cargueiros que a Leia vem, né, que eles apareceram muito na Antiga República, eu acho que no Knights of the Republic, não tenho certeza. E uma outra nave que aparece um segundo lá, que aparece num jogo, é uma nave que é muito pequena, não pequena de tamanho, mas é um cargueiro que é só uma ponta de um jogo que era Legends, que eles resolveram canonizar, tipo, fazer agora, mostrar ela no Rebels. Você tá querendo dizer aquela nave circular que parece que a Ghost tá perseguindo? Não. Aquela não, aquela é uma nave que eu achei linda também só que eu acho que ela não era... Não tenho certeza. Tem que ver. Então, outra coisa também que me chamou bastante atenção é logo no início do trailer, né? A gente tem a construção que aparece, né? Logo de início ali onde está o Ezra, a Ahsoka e o Kanan. Uma espécie de templo,
né, e no topo tem alguma coisa vermelha lá, e depois acaba mostrando uma outra cena, que é como se fosse um altar com... Parece que é um holocron Sith. Será que eles estão voltando pra Korriban? Ou Moraband? O Paulo tinha feito uma teoria que ele falando que era Malachor 5. Eu tenho mais impressão que é Malachor 5 do que Korriban, essas coisas. Pra quem não tá por dentro o que é Korriban, o que é Moraband, na verdade é o mesmo planeta, só que em mídias diferentes ele tem nomes diferentes. Né? Então, pro canon, o que vale é o Moraband. Apesar de muito fã preferir Korriban. Uma dúvida que eu tenho, que muita gente tem, que eu vou aproveitar e colocar para os meus companheiros que degustam o universo expandido é: Coruscant já existia, ela é uma representação de Nar Shaddaa, são dois planetas diferentes, como surgiram eles? Vocês lembram para me responder isso aí, responder aos fãs duvidosos? Se eu não me engano, a primeira vez que aparece Coruscant é na trilogia Tron. Eu acho que o Timothy Zahn que inventou. Ambos são diferentes, eu acho. Na minha opinião, são dois planetas diferentes. E isso até é tratado muito bem no universo Legends, no jogo The Old Republic, que você tem os dois planetas. Né? Você tem o planeta central, que é Coruscant, e tem um planeta que você vai fazer lá suas missões, que é Nar Shaddaa. E você vê assim, bastante diferença entre eles, apesar... Se você fosse descrever os dois planetas, a descrição seria muito parecida, mas visualmente eles são diferentes. Eu colocaria Coruscant como se fosse Nova York, né, Manhattan, e Nar Shaddaa seria como se fosse Las Vegas. Desculpa, Nar Shaddaa aparece em The Clone Wars? Pelo que eu me lembro, não, Nar Shaddaa não aparece. A única cidade parece que é civilizada e é mais ou menos é Coruscant, que eu lembro. Ou Nar Shaddaa era aquele planeta que era controlado pelos separatistas? Não, Nar Shaddaa sempre foi, pelo menos até onde meu conhecimento vai, Nar Shaddaa sempre foi lar dos contrabandistas, mercenários, só galera do bem, sabe? Só aquela turma assim, show de bola. Então, ali eu acho que nunca teve nenhum poder igual Tatooine. Era um local livre, livre, entre aspas, né? Terra de ninguém. Exatamente. E uma coisa que o Paulo também disse, que é Malachor virou canon numa citação do coronel Melbor Gasco no arco dos droids de TCW. Ou seja, aí ó. Então o Malachor virou... Malachor é canon. Se aparece em Clone Wars, é canon. Uhum. Então a gente não vai ter se for Malachor mesmo, vai ser a canonização do planeta. Acho legal. Falar em legal, cara, o trailer foi muito bom. Tem aparição, né, dos personagens, como eu falei mais cedo, a Leia e o Yoda. Yoda aparece também. Yoda. Então, Yoda. Nessa parte, eu vou ser bem sincero que eu fiquei em dúvida com o futuro dos heróis da animação. Porque se a gente tem o Yoda entrando em contato com Ezra, e lá no episódio 5, o Yoda diz, no 5 ou no 6, agora não vou me lembrar, que o Luke é o último Jedi, né, o que aconteceu com eles? Bom, aí já entra num próximo assunto interessantíssimo que a gente pode colocar, que seriam as conexões. Aliada minha é a força, e poderosa aliada ela é. A vida a cria, crescer ela faz. É a energia que cerca nós e liga nós. Luminosos seres somos nós, não essa rude matéria. Bom, tá na hora de a gente começar a ligar esses pontos e trazer essas conexões para aqueles que nunca ouviram falar que elas existiam. Então, por que não a gente possa levantar agora algumas questões, algumas conexões dentro das histórias? A conexão que não falta, né? E com esse trailer a gente, assim, a cabeça explodiu, né? Porque
Agora que a gente mais tem a conexão ou não tem conexão, né? Porque, como eu disse, essa parte do Yoda conversando com Ezra já seria uma, entre aspas, conexão com a trilogia clássica. Mas aí, lá na trilogia clássica, Yoda diz que o Luke é o último Jedi. E agora a gente tem esse sabre que o Ezra empunha, que é muito, muito parecido com o do Kylo Ren. Apesar de não ser igual. A gente vê visivelmente que não é igual. Fora a própria Ahsoka, qual vai ser o destino dela, porque a gente achou que o destino dela já estava selado com o fim de Clone Wars, e ela voltou, né? E o próprio Kanan, que muitos diziam ser aquele simpático senhor do início do episódio 7, e que não é, e até em que ponto o Rebels vai para deixar, e se vai deixar uma brecha pro Rogue One, que é um filme que tá há 11 meses do lançamento e a gente não tem informação nenhuma. E uma coisa que eu achei legal também no trailer é que também um dos personagens que apareceu bastante em Clone Wars e também no episódio 3 foi os Guard Temple Jedi. Os Guard Temple Jedi é aqueles caras que aparecem parece um centro de treinamento samurai, que parece muito, e que parece que vão atacar o Kanan. Achei muito interessante. Aquilo me lembrou tanto Matrix, né? Aquela sala de treinamento do Morpheus com o Neo. Uhum. E aí, acho que aquilo ali também busca uma parte que é fazendo conexão, que os Jedi também eles usavam métodos samurais. Acho muito interessante essa questão. Como o Vélez disse, ligações, né? Conexões. Uhum. O que mais a gente tem são conexões. Bom, a questão das conexões, tem uma boa conexão que fez na segunda temporada, é aquela parte dos clones, mostrando que os Stormtroopers não eram... que mais ou menos eles foram distanciados do trabalho após o final da Guerras Clônicas. O Império não seguiria mais eles, não teria nenhum problema se os clones não envolvessem no papo dos imperiais. E você dá pra perceber uma diferença direta em Rebels, é que os Stormtroopers têm uma diferença de altura até que significativa. Isso ficou muito evidente e eu acho que pouca gente tinha percebido isso até então, com o trailer e agora com o filme do episódio 7, né? Logo na primeira cena você tem os Stormtroopers ali, e tipo, das mais diversas alturas. E uma fala do Rex que comprova que os soldados imperiais são recrutados e não clones, que quando ele e Kanan vão vestir uma roupa clone, a roupa fica apertada em Rex. Sim. Até porque o Rex mudou bastante, né? Comeu muito bichinho de deserto. Agora, mudando aqui, indo um pouquinho, falando do trailer, tem uma cena que me chamou muito a atenção. Porque lá no início do Rebels, lá no início da primeira temporada, quando a gente foi apresentado ao Zeb, o personagem Zeb, todo mundo falou muito sobre ele, que ele era baseado na arte do Chewbacca original lá, do Ralph McQuarrie, e depois falou-se muito que ele era o último de sua espécie. E no trailer aparece o que parece ser um xamã, uma senhora ali, que é da mesma raça do Zeb. Alguém notou essa cena? É uma cena em que tá todo mundo reunido em torno do que parece alguma coisa que tá brilhando muito forte ali, meio amarelo ali no centro, e tá todo mundo da tripulação da Ghost ali reunida, e tem essa senhora no canto e tem mais alguém atrás dela que eu não consegui distinguir, mas parece que também é da mesma raça deles. Não vou negar a vocês que, na minha opinião, todo personagem que se julga o último da sua raça, a coisa mais linda que tem numa série, num filme, é quando você comprova ele ao contrário. No caso do Zeb eu acho muito interessante porque é um dos maiores dilemas que ele trava ali na série, é ele ser o último de sua espécie, e ele você vê que tem um ressentimento muito grande ali nele por ele ser o último. Então, eu acho que ao encontrar alguém da raça dele, ele vai mudar. O personagem dele vai crescer.
Parece que não é só são 2 Lasat que estão junto com o Zeb e a tripulação da Ghost. É uma senhora e um Lasat mais velho. Ah, então ele vai encontrar mais a turminha dele lá. Eu acho que isso vai ser legal pro personagem dele. E no trailer também a gente tem mais um Inquisidor que vai ser introduzido pra gente. Agora vão ser 4, né? Com um morto, né? Ou 3, porque ele pode voltar, nunca se sabe, né? E aí gera mais uma conexão, que todo mundo fala tanto, né? Que esses Inquisitores viriam a ser os Cavaleiros de Ren. Acho que não, acho que os Cavaleiros de Ren tem uma diferença um pouco maior. Porque pela idade aparente é bem. Não, mas então, esses que a gente tem na série Rebels não precisariam ser os mesmos do filme. Mas eles podem ter dado início à ordem. E uma coisa que tem na cena do trailer também é que os inquisidores eles treinam com os Jedi Guard Temples. Isso aí eu achei muito interessante. O que esses Jedi Guard Temple estão fazendo com os Imperiais? Então, o trailer se mostrou bastante... Assim, tem muita coisa nele e ao mesmo tempo não tem ou deixa aquelas dúvidas, porque a gente mostra-se muito a cena daquele templo e o Ezra mexendo naqueles, parece serem holocrons e pedras, aquelas especiais, enfim. E aí eu acho que a partir daí a gente começar a ter muita conexão com a trilogia clássica e com os novos filmes, que não só o episódio 7, mas os que estão por vir também. Porque aquele templo lá parece muito o templo Sith. Porque antes da entrada do templo tem alguns tipos de esqueletos de pessoas mortas, de antigos mestres. Você já vê que não é boa coisa quando é em vermelho, né? Isso. Star Wars, quando é vermelho, você já associa a algo do lado negro. E tem uma coisa interessante que tem dentro acho que talvez dentro do templo, é o chamado Old Master, que eu acredito ser muito Darth Maul. Olha, é bom você explicar Old Master pro nosso ouvinte que não tem ideia do que seja. Bom, se você não viu a cena do Old Master, o Ezra tá talvez dentro do templo que eles encontraram, talvez em Malachor, e tem uma pessoa lá falando: você pode me chamar Antigo Mestre. E aí Ezra se ajoelha perante ele e ele coloca a mão no ombro, que eu acredito muito ser o Darth Maul, e pelas cores e pelas tatuagens no rosto dele, e pela voz também. É o antigo dublador era o que fazia a voz do Darth Maul no Clone Wars. Então é bom a gente lembrar ao nosso ouvinte de como acabou a história pro Darth Maul da última vez que ele apareceu. Então, a história do Darth Maul não se finalizou, entre aspas, na Darth Maul Son of Dathomir, que é uma HQ, que se finalizou com a morte de Mother Talzin e eles fugindo de Grievous, do Khan e do Chanceler Palpatine, ou Darth Sidious. Ele fugiu com a sua escória de clã. Bom, vale lembrar que Mother Talzin, pra quem não sabe, é o irmão do Darth Maul, tá? É um Zabrak, né? Passou pelas mesmas cerimônias e, ao contrário do Darth Maul, usava um Quarterstaff. Vocês lembram bem? Eu não lembro. Não, a Mother Talzin era a mãe de Darth Maul. E aquele irmão dele, era que é Savage Opress, usava um double saber. Tem hora que a minha memória de velho me engana. Mas é bom sempre perguntar para aquele ouvinte que está aí perdidão e falar quem é esse nome, quem são. Então, a gente vai abrindo os parênteses aqui para você que nunca ouviu falar desses personagens e ao mesmo tempo te instigar a procurar a série The Clone Wars, que é muito boa. E também, para você finalizar o arco em si do Darth Maul, é bom você ver os arcos do The Clone Wars e essa HQ que é canon, que é a Son of Dathomir, que é bem interessante, mostrou bem o caminho com o clã e o Darth Maul junto com a Mother Talzin.
Bom, para você que ouve a gente conversando de multimediático, porque a mídia, isso e aquilo, talvez esteja se perguntando no que a gente se refere. Bom, mídias. O livro é uma mídia, o cinema é uma mídia, o DVD é uma mídia, né? Isso talvez seja a primeira mídia que você aprendeu. A histórias em quadrinhos é uma mídia, né? É uma forma de se contar uma história. Existem várias maneiras de se contar a história e a gente utiliza vários meios, né? E Star Wars talvez seja um dos pioneiros em demonstrar meios novos de se contar histórias. Primeiro foi cinema, depois a gente teve por histórias em quadrinhos, depois desenhos animados, depois entrou o mercado de videogame, né? Falta algo pra gente, as animações que chegaram, né, de 2D e 3D, e isso torna o universo muito rico, né? Dentro do universo Star Wars e o envolvimento dele pelas lacunas abertas, né? Várias lacunas abertas, elas são preenchidas dessa maneira. Isso é muito parecido com o tema que a gente vai se desenvolver. Por quê? Na Campus Party a gente convidou o Marcelo, que é o presidente do Conselho Jedi Sampa, convidamos 2 membros, que é o Daniel e o Lucas, da editora Aleph, que é uma das editoras mais fiéis para lançar Star Wars no Brasil, porque a gente tem várias editoras lançando, mas poucas têm dentro do seu corpo editorial pessoas que são fãs de Star Wars, pessoas que gostam do que está lançando. E a Aleph, ela junta o útil ao agradável. São pessoas que sabem o que está vendendo, sabem o que está traduzindo, né, antes de tudo, e sabem o caminho ideal, né, para que agrade o fã no lançamento da qualidade desse material. Então, essas pessoas irão na Campus Party para conversar um pouco com o público de como é trabalhar com Star Wars e essas multiplataformas de se contar a história, tá? Só que isso é um tema que a gente pode desenvolver um pouco melhor e deixar você com aquele gostinho de quero mais, né? No caso seria a Campus Party. Nós não sabemos até a gravação desse podcast se a palestra vai ser transmitida por internet. Mas você pode entrar no site da Campus Party e procurar esse panorama que a nossa palestra vai ocorrer no dia 29, que vai ser uma sexta-feira, 29 de janeiro, de sexta para sábado às 23 horas, tá? Vai ser uma palestra super interessante e eu convoco a todos para estarem presentes. Para quem já vai para a Campus Party por natureza, junte-se a nós, teremos ali a companhia de alguns personagens de Star Wars, que vai ser um trabalho divertido junto com os fã-clubes do Conselho Jedi Sampa e o 501 ST Divisão Brasil e, obviamente, o Novo Império. Bom, a gente fica por aqui. Esse foi um podcast um pouco mais curto, um pouco mais sucinto para você participar indiretamente, debater. Se você tiver alguma ideia, alguma participação, por favor, mande o seu e-mail, use o nosso site www.sociedadejedi.com.br. Abandona vocês aí, esses tripulantes dessa nave. Por favor, Nando. Bom, galera, é isso aí. A gente tá ficando por aqui, mas para quem for na Campus Party, eu espero encontrá-los. Vamos trocar uma ideia, vamos debater um pouco aí sobre esse universo que a gente tanto gosta, que é Star Wars. É isso aí, fica com vocês também. Abandona essa nave, nessa tripulação, nosso querido Israel do site e espaço Kalone Troopers. Bom, gostei muito de participar desse podcast, foi uma honra. Espero vocês lá na Campus Party. O nosso garoto prodígio, nosso homem, nosso pequeno adolescente da sabedoria, muito próximo do que o Ezra é nesse universo de Rebels. Por favor, Telfer Banks. Mais um excelente podcast para nosso acervo. Excelentes discussões, né? E vamos continuar essa conversa lá na Campus Party mesmo, lá. Vem conversar com a gente lá na Campus Party também, né? Veja a nossa palestra, participe e depois vem falar com a gente. Vem conhecer quem tá por trás da Sociedade Jedi, bater um papo aí. A gente quer conhecer vocês também, né, gente? E eu, Web Júnior, encerro aqui essa noite de participação, deixando em aberto para você, ouvinte e leitor, a fácil maneira, né, de procurar-nos ali no final da Campus Party e conversar com a gente. Vai ser um prazer conhecer os nossos leitores e ouvintes e mostrar que não existe distância para aqueles que criam o conteúdo e aqueles que consomem o conteúdo. Você é sempre bem-vindo nesse universo de Star Wars. Nós existimos por causa de vocês e contamos com a participação de vocês sempre contínua
no nosso site, nos nossos espaços virtuais e por aí vai, beleza? Uma boa noite e que a força esteja com você. O JediCast não é patrocinado pela Lucasfilm ou Disney. Este material é feito sem fins lucrativos. Star Wars, seus personagens e todos os itens associados são propriedade intelectual da Lucasfilm e Disney.